Dados de entidades ligadas aos direitos humanos revelam que os casos de linchamento, a exemplo do de Cleidenilson Pereira, que na semana passada foi morto por populares depois de uma tentativa de assalto, são mais comuns do que se imagina. Nos últimos 2 anos foram registrados 30 linchamentos em São Luís, 10 apenas este ano. E na maioria dos casos, a polícia não chegou aos responsáveis. Mais comum do que parece, os casos de linchamento são um retrato da sensação da falta de segurança e impunidade sentida pela população. Contudo, também evidencia uma curiosa dualidade, pois os mesmos que fazem justiça com as próprias mãos também ficam impunes. O que não existe, né, e esse é um dos pontos que nós estamos exatamente apresentando uma proposta, aliás, apresentamos desde o começo do ano uma proposta ao governo do Estado, é um sistema de monitoramento que, depois de identificados esses casos de linchamento, né, se coloca a pergunta seguinte, ou seja, esses casos foram efetivamente elucidados, né, pela polícia, né, o inquérito policial foi aberto, esses inquéritos foram concluídos, foram enviados ao Ministério Público, houve denúncia na Justiça, a Justiça chegou a julgar, né, os responsáveis, ou seja, acompanhar todo esse fluxo do sistema de justiça criminal de maneira a tentar, né, combater a impunidade e estabelecer uma política por parte, né, do governo do Estado do Maranhão de prevenção social, né, desses casos de linchamento, exatamente através do combate à impunidade. Segundo dados levantados pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, entre 2013 e 2015 foram registrados 30 linchamentos na Grande São Luís, em média 1 a cada mês. 4 deles envolveram estupros ou violência doméstica. 4 ligados a assassinatos, inclusive de um policial. A maioria, ou 60%, são casos de linchamentos sofridos por supostos assaltantes e há ainda 4 casos sem informações. O pesquisador ressalta que os casos ocorrem nos bairros periféricos e mais pobres. A cartografia da barbárie, né, a cartografia desses linchamentos já quase que naturalizados no cotidiano da cidade, apontam claramente como eles se distribuem pela zona rural, né, da ilha de uma maneira geral, e uma grande concentração exatamente no eixo onde houve a morte do Cleidenilson, ou seja, o eixo que é o eixo da periferia, de classe média pobre, periférica da cidade, em torno do São Cristóvão, da Forquilha, da Coab, né, do Maiobão, Cidade Olímpica, Cidade Operária. Então aquele que inclusive por coincidência é o centro geográfico da ilha. Um dos motivos para o alto número de linchamentos é a banalização da morte e da violência. Fato percebido na disseminação e compartilhamento de vídeos dos atos nas redes sociais. Se gera um duplo linchamento, né, em espelho nas redes sociais. Então, os comentários que se observa no Facebook, né, em outras redes sociais, né, no Zap, eles dão exatamente essa dimensão de como esse pensamento do homem comum, né, baseado nessa ideia do ressentimento, nessa ideia do ódio, nessa ideia da vingança, ela é hoje, né, presente em larga parcela da população brasileira e alimenta não somente o apoio a esses linchamentos, mas outras iniciativas, como, por exemplo, a redução da maioridade penal, né, a defesa, por exemplo, do fim do Estatuto do desarmamento. Então, todos nós devemos ter armas exatamente como forma de nos defendermos. Alimenta, né, todo o processo, né, do chamado populismo penal, a cada vez mais, né, modificar as leis para aumentar as penas como forma de solução. A defesa de cada vez mais policiais, cada vez mais prisões, como, né, uma suposta solução para um problema que é muito mais complexo do que pura e simplesmente dar vazão a esse sentimento de ódio, de vingança, que se transforma da vingança pessoal, digamos, numa matança, né, social de uma forma mais ampla.